Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá, mais uma vez, o nosso encontro aqui pelo canal Mundo em Debate. Vamos falar do Brasil. Olha o tema aqui, ó, alta no preço da energia elétrica. Então, um assunto que tem tudo a ver aí com os nossos vestibulares. Por quê? Porque essa alta do preço decorre da redução do regime das chuvas. Agora, no outono e no inverno. Tem tudo a ver, óbvio, tem tudo a ver com a geografia, tem tudo a ver com os nossos vestibulares. Então, eu sou o professor Corrêa, estamos aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares para mais um papo bem interessante aí para as nossas provas. Vamos lá. Bom, temos aqui ó, a matéria publicada pelo portal G1, que por acaso faz parte do Grupo Globo, mas que por sua vez o jornal está citando como fonte aqui a BBC, a agência britânica BBC News. Isso mostra aí parte desse processo de globalização aí da mídia, assunto que fica, claro, para um outro papo. Mas está aqui, ó, conta de luz e por que a tarifa pode ficar mais cara para o consumidor em maio. E já ficou. Esse texto eu publiquei no dia 18 do 5. Publiquei lá no nosso canal lá do Facebook. Mas o texto é do dia 30 do 4. E no último dia do mês, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem trata da política, inclusive política de concessão, de geração, de distribuição, política de preços, a ANEEL anunciou essa alta do preço. Então vamos lá o porquê. Porque é algo triste, em plena pandemia, numa situação tão crítica para todos, Todos, mas vamos lá, vamos pensar para empresários que estão tendo aí que baixar as portas e a conta de energia está aí, a conta tem que ser paga. Claro, existem algumas propostas do governo, alguma coisa já em prática, uma negociação, governo estadual, governo federal, para não cortar a energia de ninguém, para conseguir aí uma renegociação, prazos longos, mas é uma conta que existe, uma conta que vai ser paga a qualquer momento. E subir a tarifa num momento como esse é algo assim bem complexo, mas já é a realidade. Como eu disse, em maio nossa conta já estava com um valor mais alto. Bom, o que acontece? A maior parte da nossa energia, eu digo algo aí na casa de 80%, da nossa energia elétrica, ela é gerada através de hidrelétricas. Em boa parte, essas hidrelétricas estão na bacia do Rio Paraná, como vocês podem ver nesse mapa, localização da bacia do Rio Paraná, grande parte é aqui a região sudeste. E o que acontece? Pelas características climáticas desta localidade, agora no outono, o volume de chuva começa a reduzir de forma significativa. No inverno, mais ainda. Então, qual que é a nossa preocupação? Nós temos um reservatório que se destina à geração de energia elétrica. Terminado o verão, a ideia é que, terminado o verão, a represa possa estar no seu nível máximo, já que o verão é a estação chuvosa. Bom, aí vem o quê? Vem o outono. No outono, o volume de chuvas diminui, então o nível da represa diminui de uma forma mais acelerada do que possa ser feita aí a reposição pela chuva. Então, com o avançar aí dos dias do outono, você vê o volume da represa baixando. E isso é monitorado diariamente. Existe o chamado Operador Nacional do Sistema, que é um grupo técnico que faz o quê? Exatamente esse monitoramento da geração e distribuição de energia, das mais diferentes formas, não só pelas hidrelétricas. Então você tem que acompanhar essa redução do volume. Por quê? Porque você tem que ter um volume X para poder atravessar o inverno, já que esta é a estação com menor volume de chuva, sobretudo nessa parte do Brasil, onde está localizada a bacia do Paraná e também a nascente do São Francisco, já que o São Francisco vai do sul de Minas em direção ao Nordeste.
Bom, então você precisa ter o monitoramento do nível da represa. Para quê? Para poder ter água o bastante para enfrentar o inverno. Porque terminado o inverno, tá, a represa precisa estar num certo patamar, não pode estar muito baixo o nível, para que venha a chuva da primavera e com a chuva da primavera o volume volte a subir, para depois, com a chuva de verão, poder chegar no nível máximo. Então vamos imaginar aí, né, um monitoramento do nível da represa ao longo das estações. Agora, o que está acontecendo? Nos últimos anos, em parte, tem a ver com o aquecimento global. Eu posso imaginar uma maior evaporação, menor diminuição das chuvas. Nos últimos anos, nós estamos enfrentando seríssimos problemas nessa estação, outono. O nível baixando demais. Tá? Lá nos anos 90, quando nós tivemos o fim do monopólio, né, monopólio estatal da geração de energia elétrica e o surgimento, né, de empresas privadas atuando no setor, o surgimento da Agência Nacional de Energia Elétrica, ali, governo Fernando Henrique Cardoso, ali surgiu uma ideia muito interessante de construir inúmeras termoelétricas a gás natural. E essas termoelétricas, elas seriam acionadas agora. Por quê? Porque se eu tenho uma represa e eu percebo que o nível da represa está baixando, eu posso fechar algumas turbinas e acionar as também chamadas térmicas. E assim eu ajudo na recomposição do nível da represa. Então essa estratégia foi muito utilizada, mas ela era utilizada sobretudo no outono e no inverno. Mas nos últimos anos as coisas estão mudando. Nos últimos anos as térmicas estão ficando ligadas quase que o ano todo. Esse é o problema. O problema é o custo, sobretudo o custo do gás, visto que a maior parte dessas térmicas utilizam gás natural como fonte de energia. Inicialmente, a proposta era que aqueles que iriam operar o sistema, empresas privadas que iriam operar o sistema de geração de energia elétrica, deveriam assumir esse custo. Tá? Bom, o custo adicional, o custo pelo gás que você passa a utilizar para acionar as termoelétricas. Porém, numa renovação desses contratos, acabou que, bom, vocês já sabem, né? Sobrou para nós consumidores, tanto residenciais quanto pessoas jurídicas. Sobrou para nós o custo adicional do gás natural. E assim criaram as chamadas bandeiras. Por exemplo, aqui ó, temos na imagem a chamada bandeira verde. Quando você vê na sua conta, por acaso a minha chegou, né? Então, quando você vê aqui na sua conta, como eu vejo na minha, aqui ó, né? Quando você vê aqui bandeira amarela a vermelha, patamar 1. Eu dei uma olhada, nunca tinha olhado tanto para uma conta de luz como olhei para essa. Aí você vê que parte dos dias, aí tem a ver com a leitura, né? Porque as bandeiras, elas vão do primeiro dia até o último dia do mês. Então, pela leitura da minha conta, o que aconteceu? Pelo dia que o técnico vem e faz a minha leitura, uma parte do mês de maio estava na bandeira vermelha. E uma parte, certamente, dá até para ver aqui a data da leitura, mas não vem ao caso. O que importa é que a minha conta está assim. Vou arredondar aqui. 15 dias maio e 15 dias abril. Então, a leitura deve ser feita aí perto do dia 15. Eu estou pagando 15 dias de bandeira amarela e 15 dias de bandeira vermelha. Bom, já tenho que me preparar, né? Para o mês que vem eu vou pagar 30 dias, vou pagar o mês inteiro de bandeira vermelha. O que acontece? Quando está a bandeira verde, vamos olhar aqui, ó, bandeira verde, condições favoráveis à geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo. O que são condições favoráveis? Está chovendo bastante e as represas estão cheias. Tá? Entrou na bandeira amarela, o que significa?
o volume das represas está baixando, já acionaram algumas termoelétricas, condições de geração menos favoráveis. O que significa? A tarifa sofre acréscimo de 1,343 para cada 100 kWh. Para nós consumidores, vamos pagar esse acréscimo aqui. Bandeira vermelha. Olha, condições mais custosas de geração. Isso aqui eu printei lá do site da ANEEL. A tarifa sofre acréscimo de 4,169. Bandeira verde, acréscimo nenhum. Isso aqui dá uma diferença bem significativa. E agora criamos a bandeira vermelha, patamar 1, patamar 2. Porque no início, quando o Congresso, foi o Congresso que discutiu e aprovou transferir para nós, consumidores, esse custo adicional, era bandeira verde, amarela e vermelha. E agora, mais tarde, numa revisão, inventaram a vermelha 2, digamos assim. Tá? Então, acréscimo de 6,243 para cada 100 kW. É uma diferença bem significativa. A ideia da vermelha 2 é entrar, por exemplo, lá em julho, agosto, quando tiver mais para o fim do inverno, se inverno é a estação seca, lá no final, chegando em setembro, que é o final do inverno, é quando as represas estão no nível mais baixo. Então eu posso esperar, do caminhar da coisa aí, da carruagem, dá para esperar que em agosto e setembro nós devemos estar aí na chamada bandeira vermelha patamar 2. Tá? Nós estamos pagando pelo acionamento das termoelétricas a gás. É assim que funciona. A ideia da termoelétrica é muito interessante, Simplesmente você tem uma caldeira. O que seria uma caldeira? Literalmente uma panela de pressão gigante. E aí, com o calor, você tem o vapor d'água. O vapor d'água é que vai movimentar uma turbina, princípio básico da geração de energia. E aí essa água forma de vapor, essa água, então, o vapor, melhor dizendo, vai para um condensador, temos a água líquida novamente, que volta para a caldeira, e na caldeira tem a fonte de calor. A fonte de calor, a melhor fonte de calor, nesse caso, seria o gás natural. Porque se você pensar nas mais diferentes fontes, o pior seria o uso do carvão mineral, o mais poluente, e o melhor, gás natural. Então nós temos aqui ao lado um mapa mostrando ilustração, não tem escala, não vamos chamar de mapa, uma ilustração mostrando o gasoduto Brasil-Bolívia. Então ele sai do interior da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, vem até São Paulo e de São Paulo até Porto Alegre. Esse projeto, essa parceria da Petrobras, Brasil-Bolívia, também um projeto pensado lá nos anos 90. Temos pouquíssimas termoelétricas a carvão mineral em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas todas essas novas, sobretudo estas que eu me refiro para complementar a geração de energia elétrica, são elas movidas a gás. Claro, estamos queimando um combustível fóssil, mas nessa realidade imediata de precisar de energia, e o interessante de uma térmica, ou termoelétrica, é que você pode acionar, você pode desligar a qualquer momento. É um processo muito rápido, diferente de uma nuclear, por exemplo. Mas nuclear também nós temos somente duas, Angra 1, Angra 2, lá no Rio de Janeiro, e Angra 3, há 10 anos nós falamos aí que está em fase conclusiva. Mas vamos pensar assim, alguém tem que pagar pelo custo desta geração. A geração com a térmica tem um custo mais alto que da hidrelétrica, não é isso? Então a infraestrutura da hidrelétrica está lá. A água está passando ali movimentando as turbinas. Se eu estou desativando algumas turbinas, vai reduzir a geração de energia. Eu tenho que acionar uma outra fonte. Essa fonte tem um custo. E, infelizmente, acabaram trazendo para nós, consumidores, a responsabilidade de arcar com esse custo. Claro que vocês devem estar pensando aí em, vamos investir em outras fontes, a fonte eólica, vamos usar aí a força do vento e, sobretudo,
O que vem avançando bastante aqui no Brasil, embora a eólica também, vem avançando bastante os painéis, né, fotovoltaicos, a energia solar. E, sobretudo, a energia solar que pode ser gerada simplesmente numa residência. E existe já lei aprovada em torno disso, reduzindo os custos, inclusive custo de financiamento para implementar esse sistema de geração de energia. Mas aí começa uma outra confusão. Qual? A ideia é, você vai ter um painel fotovoltaico na sua casa, como esta simples aqui ilustração, onde você vê relógio bidirecional. O que significa isso? Digamos que você foi viajar, você não está em casa, em plena pandemia, né? Bom, mas vamos lá, situações hipotéticas. Ou o consumo da sua casa é baixo e você tem aí poucas nuvens, um sol intenso, o seu sistema está gerando bastante energia. Então esse sistema, ele abastece sua casa e você abastece o sistema, né, geral de energia, de distribuição de energia. Você se torna um gerador, fornecedor de energia elétrica. E esse relógio bidirecional vai o quê? Vai registrar o quanto de energia você adicionou no sistema de distribuição de energia. Você, nesse instante de sol intenso, se tornou um fornecedor, gerador e fornecedor de energia. E isso vai ficar registrado. Porque à noite você vai consumir energia do sistema. Então, quando você fornece energia, você tem um crédito e depois você recebe a energia, né? Bom, aí o que acontece? Onde está a confusão? Como uma forma de incentivo, né, para esse sistema, o governo deu, né, aos proprietários, a quem venha instalar um painel autovoltaico, o governo deu a isenção do que está aqui na conta, ó, eu vou ler aqui, ó, uso do sistema de distribuição. Tá? Então, como você está participando desse processo de geração e fornecimento de energia que outras pessoas vão utilizar, como um incentivo foi dado a isenção. Você não paga esta taxa. Eu olhei aqui na minha conta, em porcentagem, uma porcentagem aproximada, isso aqui chega perto de 40%. Não tem a porcentagem, deveria ter para facilitar a leitura. Tá? Não vem ao caso aqui os valores, mas aqui está algo em torno de 40%. Então, eu que participo desse sistema, com incentivos do governo, e claro, o meio ambiente agradece, eu estou livre deste valor. Então, em parte, a minha conta vai sair, lógico, num valor menor, porque eu vou puxar menos energia do sistema. E dessa energia que eu puxo do sistema, eu não pago esta porcentagem. Isso vem estimulando muitos a adotarem esse sistema. Eu vi aí alguma coisa, você consegue um financiamento em 2 anos e basicamente nesses 2 anos, pela redução da conta, você quase que paga o sistema. Estou falando de uma residência, uso residencial padrão, nada algo muito sofisticado, mas é possível e é um estímulo. Só que agora há um projeto de lei pressionado aí pelas grandes geradoras, distribuidoras de energia, que querem alterar essa regra, querem retirar esse desconto que é oferecido àqueles que investiram ou virão a investir no sistema de geração solar de energia, né? Então, quer dizer, o meio ambiente agradece, mas daqui para frente algo parece que vai mudar aí também, né? Bom, é assim, é o que falam muito do Brasil, né? Quando se fala no Risco Brasil. Risco Brasil é uma espécie de nota que as grandes agências de avaliação dão para os mais diferentes países. Seria o risco de um estrangeiro investir aqui. Tá? Então, um dos pontos que faz o Risco Brasil ficar alto é o que é chamado de insegurança jurídica.
Digamos que eu comprei um sistema desse. Ou algo que me levou a comprar o sistema foi essa redução nessa tarifa pelo uso do sistema aí de distribuição. E agora, simplesmente, passam alguns poucos anos e esta concessão, desse desconto, simplesmente desaparece. Agora você vai falar, pô, mas não é um valor tão considerável. Mas pensa quem veio lá de fora investir aqui, ou mesmo aquele brasileiro que investe aqui na produção dos painéis. Produção dos painéis fotovoltaicos. Eu estou investindo pesado nessa produção porque eu acredito que muitos consumidores vão optar. Agora já não mais. Então a gente fica nesse impasse, a gente quer pagar bonito lá fora, falando em meio ambiente, de exemplo ao meio ambiente, e isso seria um exemplo, estimular essa maneira de gerar energia. Né? Mas, vamos lá, o importante é entender esse regime das chuvas e o quanto isso impacta na geração de energia elétrica e essa maneira de encontrar alguém que pague o custo adicional, sobretudo no outono e inverno. Nós é que pagamos. E o mesmo se aplica às represas que se destinam ao abastecimento. É algo que a gente tem que ficar preocupado também, discussão para um outro dia, mas é agora que as grandes represas aqui, sobretudo do Sudeste, as grandes represas da Billings, da Guarapiranga, do Complexo Cantareira, Cotia, é agora que as represas começam a baixar. Então temos que ficar de olho para não enfrentar uma nova crise hídrica, como enfrentamos lá na virada 2014, 2015, não é? Bom, precisamos, né? Não podemos culpar São Pedro, a chuva. Nós temos que fazer a gestão desse recurso hídrico. E cabe ao poder público fazer essa gestão através das suas agências reguladoras. Certo? Bom, então é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.